Oi, gente amada de Deus, gente querida, gente boa. Graças a Deus, mais um dia para lermos a palavra de Deus, para meditarmos nela. Mais um capítulo. Dia após dia nós estamos aí aprendendo sobre Jesus, lendo os evangelhos. Logo entraremos no livro de Atos dos Apóstolos, depois as cartas paulinas, as cartas universais. Vai ser muito glorioso, vai ser de muita bênção para todos nós. Eu espero que você esteja gostando da leitura, espero que você esteja acompanhando a leitura. Vamos um dia após o outro, lendo um capítulo por dia, se alimentando e se regozijando na palavra de Deus, tá? Hoje, capítulo 20 de Lucas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia, por tua graça salvadora, por teu amor infinito, ó Pai. Nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos auxilie na interpretação da mesma. Oramos e te pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Lucas capítulo 20. Hoje, Lucas 20 é a nossa pílula do dia, né? Vamos lá? E aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e questionaram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Replicou-lhe Jesus: Da mesma forma eu vos questionarei. Dizei-me, o batismo de João tinha autorização do céu ou dos homens? Diante disso, eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual motivo não acreditastes nele, em João? Por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era profeta. Por fim, alegaram que não sabiam. Então Jesus lhes respondeu: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. Em seguida passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem para longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber a sua parte dos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do ocorrido, ele enviou-lhe outro servo. Mas eles, da mesma forma, a este esbofetearam e, depois de humilharem, o despediram sem nada. Mandou ainda um terceiro servo, todavia este também muito feriram e expulsaram da vinha. Então disse o proprietário da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado? É possível que a estes respeitem mais. Contudo, assim que os vinicultores o viram, tramaram entre si argumentando: Este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e assim a herança caberá a nós. E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora, o que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou: Que tal coisa jamais ocorra. Aqui, os mestres, os capciosos, os doutores, os teólogos, né, os maiorais, chegam para Jesus e começam a questionar sobre qual é a tua autoridade, de onde vem essa autoridade, por que o Senhor faz o que faz. Aí Jesus começa a responder com outra pergunta, né? Falou: O batismo de João era dos homens ou de Deus? Aí eles pensaram: se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer: por que vocês não acreditam em João então? E se nós dissermos que é dos homens, ele dirá: aí nós temeremos o povo, porque o povo tem João como profeta, o povo vai apedrejar a gente. Falou: a gente não sabe, Jesus. Ele falou: então bem, eu não vou falar para vocês com que autoridade eu faço o que faço. E aí Jesus propôs essa parábola aqui. Observe que na parábola, em quase todas as parábolas, principalmente em Mateus capítulo 24, Jesus traz uma sequência de parábola e ele sempre repete enfadonhamente: tardando o seu senhor, tardando o esposo,
tardando o chefe de família, tardando o noivo. Ele sempre mostra esse momento de espera, porque é nesse momento de espera é que os corações começam a se corromper. E aí ele fala, olha, o Senhor entregou a vinha, arrendou e se ausentou. Depois de muito tempo ele volta, ou ele manda cobradores, funcionários, para que eles pudessem pegar a parte dele do arrendamento. Mas eles espancaram o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí o próprio dono da vinha falou, eu vou mandar o meu próprio filho. Quem sabe eles vão respeitar o meu próprio filho. Isso aqui é uma alusão muito clara a Jesus. Porque estas pessoas, esses doutores, os maiorais, os mestres, os escribas, se achavam dono da vinha. Aliás, se acharam tão dono da vinha que eles mataram o próprio Jesus, o filho do dono da vinha. Entende isso? Quando a religião ela extrapola todos os limites. E aí Jesus ele mostra que ele toma essa vinha e arrenda para outras pessoas. Então ele tira dos maiorais, ele tira de Israel e arrenda para quem? Para a igreja, para nós. Que nós não venhamos fazer da mesma forma que fizeram os israelitas. Não é? Porque tem muita gente aí se achando dono da vinha, se achando dono do reino de Deus, se achando, tá tardando o dono, vamos fazer e acontecer. Ele virá no momento em que menos se espera. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou. Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido a pó. E naquele mesmo instante os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola, contudo temiam a reação do povo. Então eles se dispuseram a vigiá-lo e para tanto subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal e com isso pudessem entregá-lo à jurisdição e entregar à autoridade do governador. Os caras, eles não podiam vencer a Jesus, então eles tinham que levantar calúnia, eles tinham que infiltrar um agente secreto do mal ali no meio, para que pudesse pegar Jesus em algum deslize, alguma falha, tadinhos deles, né? Para que eles pudessem entregar Jesus às autoridades e se livrar desse problema. Jesus era um problema para eles. Aliás, Jesus hoje é um problema para a religião. Jesus é um problema sério para o religioso. Porque a religião prende, Jesus vem e solta, ele liberta. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes ponderou: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampada? Imediatamente replicaram: De César. Ao que ele lhes orientou: Dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão e, assombrados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus que pregam que não há ressurreição chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e mais tarde os demais. Da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram 7 sucessivamente, sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte do mundo vindouro e na ressurreição dos mortos não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio.
e também não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Os caras eram tão canalhas que eles não acreditavam em ressurreição e vêm trazer uma questão para Jesus referente à ressurreição. E conta essa história fabulosa dessa mulher que casou com 7 irmãos e ninguém deixou filhos, e aí ela morre também, e na ressurreição ela vai se casar com quem? E Jesus lá em Mateus diz: hipócritas, vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não sabem que Deus é Deus de vivos? Moisés não disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó. Ele não disse eu era, ele disse eu sou. Portanto, Deus é Deus de vivos, de gente viva. Para ele todos vivem. E quem tem a participação, quem tem o privilégio de participar da era vindoura, nem se casam, nem se dão em casamento, serão anjos de Deus. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: mestres, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Então Jesus lhe indagou: como podem afirmar que é Cristo o filho de Davi? Sendo que o próprio Davi declarou no livro de Salmos: o Salmo disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele seu filho? Como é que Davi chama o filho dele, que é da descendência dele, de Senhor? Jesus estava se referindo ao próprio Cristo, que viria da descendência de Davi, mas ele é muito antes do que Davi. Ele é antes do mundo. Ele é o princípio de todas as coisas. É dele que originou-se todas as existências. E estando o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu aos seus discípulos: tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupam as cadeiras mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram a casa das viúvas e para não dar na vista fazem longas orações. Sem dúvidas, estes homens sofrerão condenação mais severa. E aqui Jesus conclui, orientando os discípulos para terem cuidado com essa gente de aparência muito piedosa, esses santarrões, esses cretões, sabe? Jesus falou: tenha cuidado com essa gente, porque eles escondem alguma coisa. Eles fazem esses pretextos de ficarem orando por longo tempo na casa das viúvas, mas a intenção deles é de devorarem tanto as viúvas como a casa delas. Então, para o fariseu, para o religioso de fachada, com Cristo e com o Evangelho nunca terá vez. Que o Senhor nos livre deste vírus, desta doença terrível que é a religiosidade. Optemos pelo Evangelho. O Evangelho é poderoso, e se realmente conheceres o dom de Deus, e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe. A gente se vê amanhã.